vieram conosco. Estávamos também num período de oração. Encerramos amanhã, quando o Bruno compartilhou sobre esse período que vocês também estão tendo. Aí a gente concordou que, de fato, Deus está nesse negócio bem aí. Estamos orando por um 2024 extraordinário. Melhor ano da sua vida está começando agora, em nome de Jesus. Amém? Queridos, rapidamente, antes de compartilhar uma palavra com o seu coração, eu, para quem me conhece, gosto muito de preto. E nós adquirimos algumas Bíblias que é muito a nossa cara. Então essa Bíblia aqui, Slim Black, bem minimalista mesmo, lançamento da Thomas Nelson. Eu comprei para mim e aproveitei e comprei mais para deixar disponível para os irmãos da nossa igreja. Trouxe algumas, se você quiser adquirir lá no final, você pode encontrar essa Bíblia lá, baratinho, somente R$350. E eu estou lançando esse livro aqui, Sem Medo do Amanhã. É um livro onde eu falo sobre preocupação e ansiedade, medo do futuro. É uma palavra que Deus nos deu para nossa casa. Pregamos uma série, vivenciamos uma mentoria durante um mês, e nós temos carregado muitos testemunhos do que Deus tem feito através desse material. Uma pessoa, ela tinha comprado um frasco de chumbinho. Na semana que ela iria se suicidar, essa mensagem chegou na vida dela e ela desistiu, e hoje ela está viva para a glória de Deus. Não só esse, mas tantos testemunhos do que Deus tem feito. E essa palavra aqui não é uma palavra somente para crente. Se você colocar na mão de um descrente que está vivendo uma crise de ansiedade, preocupação, depressão, medo do futuro, pânico, se você colocar isso nas mãos dele, eu tenho certeza que ele vai ser curado em nome de Jesus. Então eu trouxe alguns também, bem pouquinhos, somente 10 unidades. Esse aqui é de presente para os meus amigos, Bruno e Ana, que eu amo demais. Eu quero então compartilhar uma palavra sobre esse assunto ao seu coração. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 6, e o versículo de número 34. Esses dias proféticos são ótimos, porque nós alinhamos os nossos corações com os céus. Amém? A vontade primeiro ela é feita no céu, irmãos, depois que ela vem para a terra. É quando nós alinhamos o nosso coração com os céus, que nós experimentamos a vontade que já é soberana lá nos céus, aqui na terra, para as nossas vidas. Mateus capítulo 6 e o versículo 34. Acha bem aí, por favor. Mateus capítulo 6 e o versículo de número 34. Diz assim a palavra de Deus. Mateus 6, 34. É o último versículo do capítulo 6. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Quem já está preocupado com 2024? Dê um sinal com a sua mão, seja sincero. Se você não levantar a mão e estiver preocupado, você está em pecado mais grave ainda. Quem já está preocupado com alguma coisa em 2024? Dê um sinal com a sua mão. Você veio para o culto certo hoje. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Eu quero orar com você. Jesus, muito obrigado. Essa com certeza é a tua palavra e nós amamos ela. Jesus, tu és o verbo que se fez carne e habita dentro de nós, cheio de graça e cheio de verdade. Então fala conosco, Senhor. Fala conosco nessa noite, a tal ponto que nós saiamos daqui com uma única certeza: o Senhor está nesse lugar e nós ouvimos a tua voz. A voz que é poderosa, como diz o salmista, a voz que contorce, retorce as raízes do cedro do Líbano. A voz, Senhor, que aquece corações. A voz, Senhor, que transforma vidas. Que essa voz seja ouvida nesse lugar mais uma vez. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Olha para mim aqui, por favor. A princípio vai parecer um pouco devagar, um pouco meio sem sentido, mas depois que a gente introduzir isso aqui, eu tenho uma palavra com certeza que vai lhe ajudar a vencer. Se você está
lidando com ansiedade, com preocupação, síndrome do pânico, seja lá qual doença psicossomática, qual mal tenha atormentado a sua mente e a sua vida. Mateus capítulo 6, versículo 34, ele começa com uma negativa. Não. Você conseguiu enxergar esse não aí na sua Bíblia? Não. Não. Então Jesus começa falando em essência que nós não devemos nos preocupar. Em hipótese alguma, em nenhum sentido, em nenhuma circunstância, a preocupação precisa alcançar o nosso coração. Eu lembro que quando nós estávamos pregando uma série de sermões sobre isso, que deu origem ao nosso livro, e eu lembro de fazer essa pergunta na nossa igreja, eu quero repetir essa pergunta aqui. Quantos acham que é possível viver sem se preocupar? Preste atenção na pergunta que eu estou fazendo. Quantos acreditam que é possível viver sem se preocupar? Dê um sinal com a sua mão. Só o irmão aqui salvou a igreja. 2 pessoas lá, 2 crentes que estão quase voando. Olha para mim aqui. A Bíblia começa dizendo não. A Bíblia começa dizendo não. Jesus nunca nos mandaria fazer algo, ou não nos ordenaria não fazer algo, que não fosse possível nós realizarmos ou executarmos. Então, se Jesus disse que nós não devemos nos preocupar, é porque há um poder no céu, capacitador. Nessa hora que os crentes que amam a presença de Deus começam a glorificar, há um poder nos céus que nos capacita, que nos impulsiona, que nos empodera, que nos habilita, que nos prepara para nós não vivermos preocupados. Então, se Jesus disse que nós não devemos nos preocupar, é porque é possível nós vivermos sem nos preocuparmos. Logo, se não fosse possível, eu e você teríamos que rasgar, pelo menos na nossa Bíblia, o Sermão do Monte, capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, porque é exatamente nesse capítulo que Jesus mais trabalha o contexto de ansiedade e de preocupação. E sabe qual é a ênfase dele? Não se preocupe, não viva ansioso, não se preocupe, não viva ansioso. Não se preocupe, não viva ansioso. Eu preciso abrir um parêntese aqui e explicar para você, porque eu e você precisamos distinguir a ansiedade orgânica, que tem a ver com o nosso corpo, tem a ver com toxinas, substâncias, vitaminas, muitas vezes que estão em falta no nosso corpo, e tem a ver com algo chamado pecado. Irmãos, a ansiedade, ela pode ser natural, assim como ela pode ser maligna. A ansiedade, a preocupação natural, aquilo que te impulsiona a trabalhar, aquilo que te leva a acordar de manhã, sair de casa, arrumar um emprego, trabalhar, trazer comida para casa. Essa ansiedade, essa preocupação, ela é benéfica. A ansiedade, a preocupação por si só, não é proibida na Bíblia. Agora há uma linha muito fina entre a ansiedade natural, saudável, e o pecado da preocupação que não é natural. Irmãos, a ansiedade, a preocupação virou algo tão natural que nós podemos nos esquecer que ela é um pecado. Se Jesus disse não se preocupem, é porque quando nós nos preocupamos, nós podemos estar pecando contra a palavra de Deus. E Jesus está dizendo, não se preocupem, basta a cada dia o seu próprio mal. O que eu entendo com isso é que a presença da ansiedade é inevitável. A presença da ansiedade é inevitável, mas a prisão do pecado da ansiedade é opcional. A presença da ansiedade é inevitável, mas a prisão da ansiedade é opcional. Jesus não condena a preocupação que nos leva à ação, porque ela é funcional. O que Jesus está condenando aqui é a preocupação que ele chama de pecado. Talvez você já leu em algum lugar, em algum post nas redes sociais, uma frase que foi atribuída a um monge tibetano chamado Dalai Lama. Quando perguntaram para ele, o que ele pensa da humanidade?
que você pensa dos homens? Qual é a característica ou a definição que você dá para os homens hoje? A resposta dele, ele disse o seguinte: o que mais me impressiona na humanidade é que os homens, eles perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois eles perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, eles se esquecem de viver o presente, de tal forma que acabam por não viver nem o presente e nem o futuro. Olha que louco isso aqui, irmãos. Olha que louco é a ansiedade. E já já eu quero destrinchar isso aqui para que você entenda. Se você está de repente vivendo a preocupação natural, saudável e até mesmo bíblica, ou o pecado da preocupação, entenda isso aqui pelo amor de Deus. Os vermes, eles comem o corpo humano depois de morto. A ansiedade te come vivo. A preocupação é um coveiro que não tem simpatia nenhuma por você. A preocupação, ela pode nos aprisionar a tal ponto que vai nos levar a uma vida, uma sobrevida, aquém da vida, além da vida. No livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, C.S. Lewis, ele vai dizer o seguinte: existe um demônio sênior, e ele está treinando um demônio menor a como atormentar a vida dos homens. E esse demônio sênior, ele vai ensinar o demônio menor da seguinte forma: ó, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão atormentar todos os homens, e vocês vão levar a raça humana a viver perseguindo perpetuamente o fim do arco-íris, que eles nunca estejam felizes, que eles nunca sejam honestos, que eles nunca sejam gentis, e eles vão usar o presente, a realidade presente, como um combustível para abastecer o altar do futuro. Ou seja, leve eles a pensar tanto no futuro, que eles não vão viver nem o presente e nem o futuro. Por quê? Porque o presente, irmãos, ele é muito importante nas Escrituras. É no presente que nós tocamos a eternidade. Não é no amanhã, não é no ontem, é no agora. Você parou para pensar que esse culto não vai se repetir? Você parou para pensar que a unção que vai vir sobre vocês amanhã é para amanhã, a de hoje é para hoje. E se você não pegar o que é para hoje, amanhã não tem mais. Você parou para pensar naquilo que o salmista disse: este é o dia que o Senhor fez, alegrem-se. Que dia que ele está falando, irmãos? O dia de ontem? O dia de amanhã? Não, o presente é hoje. Ei, viva o hoje. Aproveite o hoje. Celebre o hoje. Seja feliz no hoje, porque o passado você não tem e nem o futuro. E a maior prova do amor de Deus é que você tem um hoje. E hoje você está aqui. Hoje eu e você estamos aqui. E há um hoje especial que nós podemos adorá-lo, nós podemos contemplá-lo. Faça alguma coisa aí, pelo amor de Deus. É no presente que nós tocamos a eternidade. Irmãos, por que o diabo está tão interessado hoje em levar as pessoas a ficarem depressivas, ansiosas e preocupadas? Porque a depressão te joga para o passado, a ansiedade te joga para o futuro, e nós perdemos o hoje. Depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro, e isso nos rouba do hoje. Irmãos, ansiedade, para você entender, é a nossa tentativa de viver o ontem e o amanhã ao mesmo tempo. Problema, você não vive nem o ontem e nem o amanhã, e ainda é roubado o seu hoje. É por isso que Jesus está enfatizando essa verdade aqui: não se preocupem. Viva o hoje, viva o presente. Por favor, conecta aqui comigo, pelo amor de Deus. Conecta, vai. Conecta com o que Deus vai fazer aqui, com o que Deus já está fazendo nesse lugar ao longo desses dias proféticos. Por quê, pastor? Porque, irmãos, nós precisamos estar presentes no presente.
Sabe qual é o maior segredo, talvez um dos maiores segredos da vida plena, da vida abundante? É você estar presente no presente. Sabe, presença no momento. Já parou para pensar, por que tem cultos onde Deus vem, Ele toca uns e não toca outros? Será que Deus ele faz uma seleção, Ele joga alguns dados no céu, escolhe uns onde Ele vai tocar, outros que Ele não vai tocar? Não, irmãos, é presença no momento, é estar presente no momento presente, é aproveitar o presente que Deus nos deu, e a presença que Ele está derramando sobre nós. Mas não tem presente se nós estamos ansiosos e preocupados. Essa é a obra do diabo, irmão, nos desviar da eternidade, nos roubar do presente. E como é que ele faz isso? Ele nos faz viver no futuro. Já parou para pensar que nós fomos ensinados a valorizar aquilo que nós não temos e não valorizamos aquilo que temos? Nós valorizamos muito o amanhã que nós não temos. Quando é que tu vai ser um pai melhor? Amanhã, trabalhando para isso. Quando é que tu vai ser um crente melhor? Amanhã. Quando é que tu vai ser um líder? Amanhã, nós vamos para amanhã. Nós valorizamos aquilo que nós não temos e desvalorizamos aquilo que temos. O amanhã nós não temos, o hoje nós temos, irmãos. Ei, entenda, pelo amor de Deus, isso aqui pode mudar a sua vida, pode mudar a sua perspectiva. Quem não vive o hoje se torna escravo do amanhã. Quem não vive o hoje se torna escravo do amanhã. Nas escrituras, você vai ver que essa palavra, ansiedade, preocupação, elas derivam do mesmo verbo. É por isso que você vai me ver muitas vezes oscilando entre as duas palavras. Mas a palavra mais comum para preocupação na Bíblia é um composto de um verbo e um substantivo. Olha para mim aqui. A palavra mais comum para preocupação na Bíblia é o composto de um verbo e um substantivo. O verbo é dividir. E o substantivo é mente. Vou repetir. A palavra mais comum para preocupação na Bíblia, para ansiedade, é a junção de um verbo e um substantivo. O verbo é dividir e a palavra é mente. Logo, preocupação e ansiedade é termos a nossa mente dividida. Ou estamos no amanhã, ou estamos no ontem. A preocupação é como ser empurrado em direções diferentes. É a mente correndo de um lado para o outro. É uma tentativa mental de viver o hoje e o amanhã ao mesmo tempo. É gastar o dia de hoje tentando saber como será o amanhã. Ei, toda preocupação é sobre o amanhã, mas toda preocupação é experimentada hoje. Quando nós nos preocupamos com o amanhã, nós deixamos de viver o hoje. Quando nós estamos ansiosos com o futuro, nós deixamos de viver o hoje. Aí você pode olhar para mim e falar: pastor, mas é tão difícil viver o hoje, porque nós estamos constantemente sendo puxados para viver no amanhã, procrastinando. Amanhã, depois, ano que vem, mês que vem. Ei, a vida não acontece no passado, a vida não acontece no futuro, a vida acontece no hoje. Você não tem poder no presente se você estiver preso no futuro. Você não tem poder no presente se você estiver preso no futuro. Sabe por que o hoje é insuportável? Sabe por que o agora se torna insuportável? Porque muitas vezes ele é invadido pelo ontem e pelo amanhã, e o hoje é roubado. Vou te dar um conselho: não espere até amanhã para viver a vida que Deus tem para você viver hoje. Vou repetir: não espere até amanhã para você viver a vida que Deus tem para você viver hoje. Ei, você é amado hoje. A prova disso é o hoje. Aprenda com o ontem, prepare-se para o amanhã, mas viva o hoje. Ei, Bruno,
Isso aqui que eu vou falar agora mudou a minha vida. Afetou a nossa igreja. Marcou a nossa igreja. Olha para mim aqui. Quando você vai para Mateus capítulo 6, que é onde nós lemos, e você vai ver a descrição de Jesus sobre preocupação e ansiedade, versículo 25 até o versículo 34, você vai ver uma relação com a paternidade de Deus. Não se preocupe com amanhã, porque o Pai está cuidando de vocês. Por que vocês estão, escuta, calma que você vai entender. Por que vocês estão ansiosos e preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão vestir? O Pai que alimenta as aves, o Pai que veste as flores, está cuidando de vocês. Ei, todas as vezes ali no Sermão do Monte, que Jesus está falando sobre preocupação e ansiedade, Ele faz uma correlação com o Pai. Não se preocupe, não viva ansioso. Por que, Jesus? O Pai, alguém está pegando? O Pai. Ei, olha para mim aqui, olha para mim aqui, escute. Preocupação e ansiedade é tentar viver a vida sem a ótica do Pai. Eu tenho 2 filhos, um de 5 e um que vai fazer 2. Nunca vi, talvez nunca verei, ele chegando comigo e falando: papai já pagou as contas, está em dias do talão, a energia, a água, vai ter alguma coisa para comer? Papai, e minha roupa? Papai, isso? Papai, não, por quê? Eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Pai, ei, se preocupar é viver como órfão. Você esqueceu que você tem um pai? Você esqueceu quem é o seu pai? A Bíblia diz que Deus cuida das aves, Deus veste as flores, mas o pai cuida dos filhos. Deus não é pai de ave, Deus não é pai de planta, Deus não é pai de pet. Olha para mim aqui, Deus não é pai de pet, Deus tem filhos, e os filhos Ele está cuidando. Irmãos, a coisa mais louca do mundo, a coisa mais insana da terra é um crente preocupado. Por quê, pastor? Como é que nós conseguimos confiar em Deus para nos livrar do inferno e não conseguimos confiar em Deus para cuidar do nosso amanhã? Não, lembra de onde Jesus te tirou. Lembra do buraco que você estava. Lembra da fossa que Ele te achou. Como é possível Deus ter tanto poder para te arrancar de lá, te transformar em filho, te colocar na mesa dEle, e ainda assim Ele não suprir para você aquilo que você tem que comer, beber e vestir? Ei, Deus rasgou o filho dEle na cruz por você. Você acha que Ele não vai cuidar do seu amanhã? Se preocupar é viver como órfão. Eu lembro quando eu preguei pela primeira vez essa mensagem na igreja. Tem um discípulo meu, está aqui atrás. Ele estava com, o Miguel estava bem pequenininho. Ele estava com um bebê, não era tão recém-nascido, mas bem novinho, no colo. E eu pregando, gritando no culto, e o meninozinho dormindo. Na hora eu estava falando sobre a paternidade de Deus. Na hora eu olhei para ele, na hora Deus trouxe uma palavra no meu coração. Ei, só quem tem pai dorme e descansa. Só quem tem pai confia e entrega. Só quem tem pai, ei, quem é filho não está preocupado com amanhã, não está preocupado com ontem. Quem é filho está vivendo hoje, porque ele tem um pai. Ele tem um pai. E quando nós nos preocupamos, nós estamos vivendo como órfãos, longe da paternidade de Deus, fora da paternidade de Deus. Escute, a sua preocupação diminui quando a sua compreensão do Pai aumenta. A sua preocupação diminui quando a sua compreensão do Pai aumenta. Sabe por que você está ansioso e preocupado com 2024? Não é porque você não entendeu que Deus é seu Pai. Talvez você já até entendeu. O problema é que você não se vê como filho.
Você já sabe que Ele é teu pai, o problema é que você não se enxerga como filho. Você está preocupado, você está ansioso. Irmãos, tem muita coisa no livro, e não é propaganda para você comprar o livro, e o tempo não me permitiria descrever tudo isso aqui sobre ansiedade, sobre preocupação. A minha maior ênfase nessa palavra aqui é te dar 3 dicas, 3 ferramentas, 3 chaves para você que está lidando com preocupação e ansiedade, para que você possa vencer isso aí. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Não se preocupe, ore. Essa é a primeira dica. Não se preocupe, ore. Qual a diferença, pastor? É que a preocupação é uma conversa com você mesmo sobre coisas que você não pode resolver. A oração é uma conversa com Deus sobre um Deus que pode resolver tudo. Percebeu a diferença? Então, para que se preocupar se a gente pode orar? Eu me pergunto, irmãos, quantas pessoas se preocupam com tudo e não oram por nada? Paulo está falando: ei, não ande ansioso por coisa alguma, pelo contrário, ore. Por que se preocupar se nós podemos orar? Paulo dá só 2 alternativas: ou você se preocupa com tudo, ou você ora por tudo. Você só tem 2 alternativas: não andar ansioso por nada e orar por tudo, ou não orar por nada e andar ansioso por tudo. Eu gosto da frase de Martinho Lutero: ore e deixe Deus se preocupar. Alguém pegou isso aqui? O que você pode fazer? Orar. Quem vai se preocupar? O Pai. Ore e deixe Deus se preocupar. Irmãos, ninguém consegue orar e se preocupar ao mesmo tempo. Se você está se preocupando, é porque você não está orando. Agora, se você está orando, a preocupação não chega, a preocupação não alcança. Nós precisamos aprender a transformar as nossas preocupações em orações. Porque quanto mais nós oramos, menos nós iremos nos preocupar. Quanto mais nós nos preocupamos, menos nós iremos orar. Pastor, eu estou começando a ficar ansioso. 2024 mal começou, eu estou começando a ficar preocupado. Se você está começando a ficar preocupado, é sinal que você precisa começar a orar. Você precisa começar a orar. Sabe o que eu acho poderoso nisso aqui? É que Paulo poderia simplesmente dizer: ore. E acabou. A gente ia entender que é para orar, mas o texto não diz somente ore. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante do Pai as vossas petições, em oração, súplica e ação de graça. Paulo, além de dizer para a gente orar, ele vai nos dar 3 formas de você orar corretamente. Primeira, ore. Oração geral. Sabe? Está precisando de alguma coisa, aí você começa a orar. Aí você fala. Quando o negócio está pegando mesmo, você não consegue mais orar, você vai suplicar. A súplica é algo que vem de dentro. A súplica é um clamor do coração, do interior. Aí no final, você agradece. Irmãos, começou a se preocupar, começa a orar. Começou a se preocupar, começa a orar. Pai, em nome de Jesus, eu começo a orar pela minha família, pela minha casa, pelo meu trabalho. Pastor, o negócio está muito difícil. Começa a suplicar, aí você intensifica a sua oração. Pastor, não estou vendo nada. Eu começo a agradecer. Pai, muito obrigado. Eu não estou vendo nada, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em todas as coisas eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu já estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ao invés de ficar ansioso por tudo, ore por tudo.
Ao invés de ficar ansioso por tudo, comece a orar por tudo. Você gostaria de se preocupar menos? Você gostaria de se preocupar menos? Então ore mais. Então ore mais. Converta em oração tudo aquilo que te traz preocupação. Segunda chave, segunda dica, segunda ferramenta, seja lá como que você queira chamar. Versículo 7 de Filipenses, ele vai dizer: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, Paulo está preso. Eu imagino Paulo olhando a cena, a cela, os soldados, a prisão. Aí Paulo vai fazer uma relação, como é que a nossa mente trabalha em meio à preocupação. Nós estamos ansiosos, tentando viver o hoje e o amanhã ao mesmo tempo. Aí Paulo vai dizer: ei, vou dar uma dica para vocês. Existe uma paz. Existe uma paz que excede todo entendimento. O cenário pode ser de guerra, a sua mente pode estar sob ataque, culpa, preocupações, ameaças, confusões, incertezas, tudo isso ameaçando a sua mente, o seu coração, querendo roubar a nossa paz. Aí Paulo vai dizer: a paz de Deus vai guardar vocês. Eu gosto dessa palavra guardar, porque Paulo continua na linguagem militar. Paulo está falando de um sentinela, um soldado. Paulo está dizendo: a paz de Deus, ela se tornará um soldado, uma sentinela, que vai guardar a mente e o coração de vocês. Essa palavra guardar significa impedir a entrada e impedir a saída. Por quê? A preocupação facilmente rouba as nossas convicções. Não, você pode ser o crente, o cara... Você começa a se preocupar, todas as suas convicções começam a fluir pelo ralo. Porque a preocupação tem o poder de fazer isso. Drenar a nossa fé, drenar a nossa confiança, drenar a verdade da paternidade de Deus. Então a paz de Deus, ela impede que esses pensamentos, esses dardos inflamados do maligno, alcancem a nossa mente e o nosso coração. Ela impede a entrada, mas também impede a saída. Porque tem um guarda agora. Tem uma sentinela, tem um soldado que está posicionado. Quem é esse soldado, pastor? Ele se chama Paz Church. Brincando. Não podia perder a piada. É a paz de Deus. A paz de Deus guardará a mente e o coração de vocês. Deus prometeu nos guardar com a sua paz. Me ajuda aqui, pelo amor de Deus, para você entender. Vem aqui você. Vem você também aqui. Cadê mais um? Vocês dois aqui. Vem vocês dois aqui. Vem mais um menino aqui. Um rapaz, um moço, um mancebo, um varão. Cadê? Corre aqui. Corre, Matheus. Chega aqui, varão. Ei, esse é o varão corredor. Olha o que a Bíblia está dizendo. Você vai orar. Paulo já mandou orar. Você ora, você suplica, você agradece. Aí Paulo vai dizer: agora vocês vão ser encharcados com uma paz. Só que a paz de Deus vai guardar. Tu vai ser o cara do mal. Tu vem para cá. Dá uns braços aí, por favor, mas dá um espaço para ter um abertura. Aqui, fecha o círculo. Fecha o círculo, soldado. Abre um pouquinho de espaço. Ele vai tentar entrar. Eu estou aqui dentro. A preocupação vai tentar me alcançar. Assim como está tentando alcançar você já nesse ano, ou se já não alcançou. Aí Paulo vai dizer: comece a orar. Pai, em nome de Jesus. Aí a preocupação vai tentar me... Vocês não vão deixar ele entrar aqui. A parte do teatro é essa. O que quer que ele faça e não pode entrar. Aí você começa a orar. E as preocupações vão tentar me alcançar. As preocupações... Pode. As preocupações vão tentar alcançar a sua mente,
vão tentar alcançar o seu coração, mas existe uma paz ao redor de você. Você está protegido. Ei, você pode ter a confiança. Escute, calma, segura bem aqui. Ei, você está tentando entender, só que não tem como entender. Se você quer experimentar a paz que excede o entendimento, você precisa abrir mão de entender, porque você não tem capacidade de entender. Ela extrapola a lógica, não tem como fazer cálculo. Irmão, você pode viver o maior perrengue da sua vida, a maior crise, a maior guerra. Existe uma paz que está protegendo você. Existe uma paz que está guardando você e vai impedir do diabo alcançar a sua vida. Obrigado, gente. É isso que a paz de Deus faz com o nosso coração. Pastor, mas me explica bem aí um negócio. Eu orei do jeito que você falou, significa que o meu problema foi resolvido? É lógico que não, né? A Bíblia não diz que o problema vai ser resolvido. O que a Bíblia diz é que você pode escolher encarar o futuro cheio de preocupação ou cheio de paz. Você perdeu a oportunidade. A escolha é sua. Não é que o problema vai ser resolvido, não é que o marido alcoólatra vai deixar de beber de uma hora para outra, não. A diferença é que você vai encarar isso ou cheio de preocupação ou cheio de paz. Alguém vai olhar para você e vai falar: você não está com medo? Você não está preocupado? Olha a situação dele, olha a situação dela, olha a tua conta bancária. É porque eu escolhi encarar o futuro cheio de paz. Você está preocupado? Eu escolhi encarar o futuro cheio de paz. A Bíblia não diz que o problema vai ser resolvido. A Bíblia diz que haverá uma paz, irmãos, que excede a lógica, excede o entendimento. Existe uma paz, irmãos, existe uma paz que supera a nossa capacidade de entender. Existe uma paz que ela não é uma paz lógica, ela vai além da lógica, porque essa paz é uma pessoa. A Bíblia diz: o Deus de paz em breve esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. Essa paz tem nome, ela se chama Deus. Essa paz não pode ser explicada, só experimentada, só vivida, desfrutada. A paz guardará você. Ou seja, Deus vai transformar a sua ansiedade em paz. Essa é a segunda chave. Terceira e última, para a gente finalizar e orar um pouquinho juntos aqui. Aí eu vou lá para Pedro. É Pedro que me ajuda agora. Pedro, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha o que a Bíblia está falando. E lançando sobre ele. E lançando sobre ele. Sabe o que é preocupação? Excesso de bagagem. Talvez você está carregando algo que não é para você carregar. É por isso que há uma troca eterna que pode ser feita hoje, agora. Que troca, pastor? Mateus 11, 28. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Tomem de mim, provem de mim. Por quê? Porque o meu jugo é suave e é leve. Você pode escolher carregar uma mala pesada o ano de 2024 todinho, ou você pode escolher andar pela paz de Deus, porque é suave, é leve. Essa é a troca que você pode fazer. Você, irmãos, eu preciso alertar você. A ansiedade é pesada demais. Se tem alguém vivendo isso aqui, essa pessoa pode confirmar para você. O fardo e o peso da ansiedade é pesado demais. Irmãos, nenhum homem foi projetado para viver mais de um dia de cada vez.
É por isso que Deus só nos deu um dia de cada vez. Está lá na oração do Pai Nosso, está lá no maná do deserto. Viva um dia de cada vez. Nós não temos como viver mais de um dia ao mesmo tempo. Então quando você sobrecarrega, você pode fazer uma escolha. Qual escolha, pastor? Lançar sobre Jesus algumas ansiedades, uma parte das ansiedades. Não, toda. Irmãos, não sei você, mas eu amo a imagem mental que Pedro está construindo. Você parou para imaginar ou para pensar na possibilidade de você pegar hoje toda a sua preocupação e ansiedade e lançar ela nos peitos de Jesus? Não. É exatamente isso que Pedro está falando. A palavra lançar aqui é uma palavra agressiva. Fala de uma ação intencional. A ideia aqui é despejar, descarregar, liberar. Ou seja, eu e você podemos pegar todas as nossas preocupações, todos os nossos medos, todas as nossas ansiedades e descarregar sobre Jesus. Eu garanto para você, Ele sabe exatamente o que fazer. Ele sabe exatamente o que fazer com elas. E lançando as vossas ansiedades sobre Jesus. Eu acho muito poderoso como é que ele finaliza o versículo. Porque Ele tem. Ele não vai, Ele está. Por quê? Porque Ele tem cuidado de você. Você não está vendo. Mas existe um Deus, que mesmo em meio às suas preocupações, mesmo em meio às suas ansiedades, Ele está cuidando de você. É por isso que você pode confiar ainda mais nele, ao ponto de você lançar todas as suas ansiedades sobre Ele, porque Ele já está cuidando de você. Ele não vai cuidar, Ele já está cuidando de você. Pega isso aqui, não me deixa falar duas vezes não. O que você não pode resolver, Deus pode. Ponto final. Eu trouxe uma caixinha. E eu acho legal essa caixa. Sabe por quê? Porque todos nós temos uma caixa como essa. Concorda comigo? Concorda? Tá vendo aí atrás? Tá vendo aí atrás? Dá para ver? A caixa das preocupações. Inclusive você veio trazendo ela para cá hoje. Está aí com você. A caixa das preocupações. E a caixa está aí. Aí nós estamos preocupados com o futuro, com a faculdade, se a gente vai ficar solteiro para sempre, se de repente Jesus vai dizer para a gente fazer um voto de celibato, alguma coisa do tipo. Jesus está passando dos 30, chegando nos 40, faz alguma coisa, apressa-te. De repente você é um jovem solteiro, está em busca de emprego até agora, nada, já bateu em todas as portas, colocou o currículo em tudo quanto é lugar e nada, você está preocupado, você está ansioso. Você que é pai, está preocupado com seus filhos. Você que é um jovem, casou agora, preocupado como é que vai ser a vida, se você vai dar conta dessa família mesmo, desse casamento, dessa mulher, e tantas coisas que nos preocupam, tantas coisas que podem roubar a nossa paz. Talvez é uma doença, você tem um diagnóstico médico. Talvez você tenha já um diagnóstico já dado para você. Você tem essa doença. Você vai precisar conviver com ela. Você vai precisar administrar isso aqui. Você vai precisar passar por uma terapia, algum tipo de procedimento médico, cirúrgico, não sei. Alguma coisa nos preocupando. Talvez seja financeiro. Lidando com dívida, tantas coisas. Irmãos, eu passaria a noite tentando ilustrar aqui possibilidades. O fato é que muitas dessas coisas, ou a maioria delas, nos preocupam. Aí sabe o que a gente lembra? Alguém? O pessoal de trás não pode dar glorificar que não está vendo. A gente lembra que a gente tem. A gente lembra que a gente tem. O que a gente faz? Já aprendemos, né? Vamos começar a orar. Pai, estou te entregando meu futuro.
Estou te entregando meu casamento, a minha família, os meus negócios. Eu estou te entregando aquela oportunidade de emprego que até agora não apareceu. Aí você vai colocando sobre Jesus, você vai derramando sobre Jesus, você vai liberando sobre ele, você vai descarregando sobre ele. Você não quer mais ficar preocupado, você decidiu lançar sobre Jesus. Aí você orou, aí você resolveu esperar. Aí passa um mês, passa um ano, nada se resolve. Você não consegue ver a manifestação de Deus em tudo isso aqui. Sabe o que nós fazemos? Nós pegamos novamente todas as nossas preocupações, ansiedades e voltamos a nos preocupar. Tiramos das mãos de Deus. Mas sabe qual é o maior problema em tudo isso aqui? Sabe qual é o maior problema em tudo isso aqui? É que nós temos um Deus que é menor que as nossas preocupações. Sabe o que nós precisamos? De um Deus que seja maior que as nossas preocupações. Se o seu Deus não está dando conta das suas preocupações, abandona esse aí e vai procurar Jesus de Nazaré, é o nome dele. Pode lançar sobre ele, porque ele está cuidando de vós. Algumas vezes me ajuda a entender alguns versículos, simplesmente ler o mesmo versículo em outras versões, já me ajuda muito. Não sei se é com você assim, mas comigo é. Aí eu fui ler esse mesmo versículo na versão da Bíblia, a Mensagem. Não sei se você vai pegar de primeira, mas diz assim, o mesmo versículo que a gente leu. Prestem atenção, não apenas no que Deus está fazendo agora, e não se preocupem quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Quando se depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Eu só mudei a versão. E sabe qual é a palavra de Deus também para você? Ei, Deus pode chegar primeiro no seu amanhã. E antes do seu amanhã chegar, Ele já está lá no seu amanhã. Você não sabe como será o futuro, mas Deus já está no futuro. Você não sabe o que te espera, Ele chegou primeiro. Você pode confiar, porque Ele já está lá. Ei, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será para sempre, passado, presente e futuro. Ele conhece. Pega na mão desse guia hoje, anda pelo teu futuro com Ele, vive o presente com Ele. Ele é perito no que se refere à sua vida. Aí eu fui ler o mesmo versículo numa outra versão, aí a gente fecha. Uma outra versão diz assim, versão da Bíblia Viva: portanto, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Deus cuidará do dia de amanhã para vocês. Não, acho que você não entendeu. Vem para o hoje, conecta bem. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Deus cuidará do dia de amanhã para vocês. O amanhã ainda nem chegou, Deus já está cuidando dele. Ei, Deus já está vendo como é que nós terminaremos 2024. E Ele está dizendo, eu é que sei os planos que eu tenho sobre vós, planos de paz e não de mal, para vos dar esperança e um futuro. Você pode escolher sair daqui e percorrer 2024 sozinho, ou você pode escolher pegar nas mãos de Deus, aquele que já conhece o teu amanhã, aquele que já chegou primeiro. Ei, escute, eu tinha tudo para não dar certo. Pai alcoólatra, mãe fumante compulsivo, tanta violência na minha casa que nós acionávamos a polícia para vir intervir e separar as brigas que ninguém podia controlar. Deus nos privou de um irmão matar o outro, ou de um pai matar um filho, ou um filho matar um pai dentro da minha casa. Quando eu conheci Jesus, irmãos, o meu refúgio era a igreja, eu não queria voltar para casa, porque quando eu voltava para casa era violência, era briga.
Os pais semi-analfabetos, não tiveram estudo, não tiveram trabalhos bem simples. Irmãos, todos os meus irmãos seguiram o caminho do meu pai. Alcoólatras, álcool, drogas. Nenhum constituiu família. Todos engravidaram mulheres, não assumiram ninguém. Fizeram filhos e não foram responsáveis por eles. Irmãos, eu tinha tudo para dar errado. Quem me via na família que eu fazia parte, aonde eu nasci, já sabia qual seria o meu futuro. Esse aqui vai ser um drogado, alcoólatra, vai estar num trabalho qualquer, talvez ele vai se juntar com uma mulher, vai ter um monte de filho, vai viver uma vida medíocre. Esse vai ser o futuro dele. Só que Deus olhou lá para a cidade de Oriximiná, no Pará, bairro Santa Terezinha, travessa Antônio Imbiriba, número 280. Aí falou: teu presente não está nada bom, hein? Eu vou lá no teu amanhã, vou chegar primeiro, vou mudar tudo. Agora eu pego você, salvo você e convido você para viver o futuro que eu tenho para você. Sou casado, pai de 2 filhos, pastor, escrevi 4 livros, estou aqui para pregar a palavra de Deus para vocês. Ei, Deus chegou no meu amanhã e mudou tudo. Tudo. Então não me pergunte se Ele pode. A pergunta para você é se você acredita que Ele pode. Fique em pé, eu quero orar por você. E ainda casei com uma mulher bonita, hein? Milagre foi completo. Vocês tocam Eu Vou Construir? Eu vou construir. Cantada é melhor. Pode tirar aqui os voluntários. Só não destrói minha caixa das preocupações. Ainda preciso percorrer o Brasil com ela. Eu quero fazer um convite muito específico. Porque eu acredito que ao longo desses dias aqui, o Bruno, os pastores, os líderes vão fazer apelos bem específicos. Então o meu, ele é específico. Se você está lidando com isso, se você está vivendo isso, ansiedade, preocupação, se você está marcado para ter o pior futuro que alguém pode imaginar, porque a tua história presente hoje é desse jeito, eu quero chamar você para vir aqui à frente, eu quero orar por você. Vem, você que está lidando com ansiedade, com a preocupação, com o medo, com a depressão, pode vir, esse convite é para você. Pode vir, pode ficar bem aqui à frente aqui. Não vem muito para cima para a gente ter liberdade para andar aqui e orar por vocês. Pode vir, pode ficar um lado do outro, por trás aí. Os voluntários vão ajudando aí, empurrando as cadeiras um pouco para trás. Esse convite é para você. Você que está com medo, 2024 mal começou, ei. Esse espírito de medo, ele vai tirar as garras da sua mente agora. Agora. E você que talvez tenha um diagnóstico orgânico, já teve crise de ansiedade, crises depressivas, talvez você até tomou, está tomando remédio controlado, remédio tarja preta, talvez você tenha uma prescrição médica, porque o seu caso é médico. Ei, existe um Deus, que nós acreditamos nele, Ele é o nosso Pai, e pode curar você agora, pode libertar você agora. Que eu quero orar por você. Quero orar por você. Feche os seus olhos. Irmãos, eu sinto que o vento de Deus, ele vai começar a soprar aqui, neste exato momento. Agora, ó.
Você que tem um diagnóstico médico, quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Seja curado agora. A tua mente seja encharcada com essa paz que excede todo entendimento. Todas as toxinas, substâncias necessárias para o seu corpo responder à sua cura, ao seu corpo sarado, o seu corpo está recebendo agora pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Você que tem vivido crises, momentos de terror, você que tem passado as madrugadas acordado, ansioso, preocupado, com medo, você que tem sentido e percebido até mesmo presença de alguma coisa, parece que te acompanha, atormentando você, alguma coisa que está atrapalhando as suas noites, vem e te visita e tenta roubar o seu sono, a sua paz. Ei, seja livre exatamente agora. Esse espírito maligno agora perde o poder sobre a tua vida. Seja livre. Livre. Livre, livre, completamente livre, 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 livre. Toda obra maligna agora, nós repreendemos em nome de Jesus. Eu não estou falando que toda ansiedade é maligna, eu não estou falando que toda preocupação é maligna. Ei, mas há uma palavra aqui, aonde houver uma obra maligna, que está roubando a sua paz, que está causando insônia, que está causando medo, crises de pânico. Ei, você está livre agora.